Fala galerinha, tudo bom com vocês? Meu nome é Juan Reis, sou seu professor de Física e hoje nós iremos fazer mais uma questãozinha, tudo bem? Questão essa que caiu no Enem, que aborda o assunto de hidroestática, conceitos de teorema de Stephen, tudo bem? E algumas aplicações, beleza? Vamos lá para a questão sem mais delongas. A questão, ela caiu no Enem de 2020 e ela fala assim, ó. O mergulhador fica preso ao explorar uma caverna no oceano. Dentro da caverna formou-se um bolsão de ar, como mostrado na figura onde o mergulhador ele se abrigou. Durante o resgate, para evitar danos ao seu organismo, foi necessário que o mergulhador passasse por um processo de descompressão antes de retornar à superfície para que seu corpo ficasse novamente à pressão atmosférica. O gráfico aqui, esse gráfico, ele mostra a relação entre o tempo de descompressão recomendadas para os indivíduos nessa situação e a variação de pressão. Considere a aceleração da gravidade seja igual a 10 metros por segundo quadrado e que a densidade da água seja de ρ igual a 1000 kg por metro cúbico. Em minutos, ele quer a resposta em minuto. Qual é o tempo de descompressão a que o mergulhador deverá ser submetido? Bom, o mergulhador, o que está dizendo aqui? O mergulhador, ele ficou preso, né, dentro desse bolsão. E aí, para ter o resgate, ele precisava passar por um processo de descompressão. O que é descompressão? Basicamente, é isso aqui, ó. Digamos que o cara está bem aqui, e aí ele vai subir uma profundidade. Ele vai subir um pouquinho, aí vai passar mais um pouco, depois subir mais um pouquinho, e vai, ó. Esse é um processo de descompressão, ó. Ele vai subindo, subindo, até aqui. Bom, nesse processo vai levar algum tempo. Um tempo para quê? Para ele chegar à superfície. Então ele saiu de uma profundidade de 50 metros de profundidade e ele levou um tempo para isso. Ó. Ele levou um ΔT, que é o que ele quer, em minutos. Bom, ele estava preso aqui e aí a mesma profundidade ele foi subindo e aí ele conseguiu. É isso que ele quer. Ele quer o ΔT, que é o que a gente está tentando encontrar. Bom, esse aqui é um conceito de hidroestática. Lá em hidroestática, você estudou o teorema de Stephen. O teorema de Stephen, ele pega pontos e ele coloca pontos lá. E ele diz que, pelo teorema, né, ele prova que pontos localizados à mesma profundidade possuem a mesma pressão. Ou seja, se eu colocar pontos nessa imagem, por exemplo, um ponto aqui, e chamar de ponto A, colocar um ponto bem aqui, chamar de ponto B, e traçar uma reta horizontal bem aqui, e chamar isso aqui de ponto C, e aí eu vou traçar mais outro bem aqui, a mesma horizontal, chamar de ponto T. Bom, sujeitas à mesma profundidade, eu posso dizer, através do teorema de Stephen, que eles possuem a mesma pressão. Ou seja, a mesma pressão que está no ponto B, está no ponto D, está no ponto C. Logo, pelo teorema de Stephen, diz que a pressão no ponto B será igual à pressão no ponto C, que é igual à pressão no ponto D, porque está sujeita à mesma altura ou à mesma profundidade. Então, segundo lá, nós sabemos que, deixa eu colocar aqui, ó, sabemos que pressão ela é o produto entre a densidade, a gravidade e a profundidade. Densidade, gravidade e profundidade nos dá pressão. Então, a pressão no ponto B
ela é igual a ρ, densidade, gravidade e profundidade. Mas, calma, vamos por pontos. Vamos analisar o ponto B, o ponto A. Lá no ponto A, existe uma pressão lá no ponto A. Qual é essa pressão? É a pressão atmosférica. É a pressão atmosférica que está agindo sobre esse ponto, sobre outros pontos localizados aqui, ó, na mesma superfície. Por quê? Porque a pressão é igual, porque está no mesmo nível. Então, a pressão atmosférica aqui está para esse ponto, 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 porque eles estão na mesma horizontal. Bom, então não tem mais nenhuma outra pressão agindo ali, apenas a pressão atmosférica. Então, no ponto A, existe apenas a pressão atmosférica, que ele diz para nós aqui, que ele está usando em Pascal, que é igual a, eu vou fazer assim, ó, 100 vezes 10 a terceira Pascal. Tudo bem? Isso é a mesma coisa que 1 vezes 10 elevado à quinta Pascal. Beleza. Então, essa é a pressão no ponto A. Bom, voltando aqui, ó, para a pressão no ponto B. Percebe que eu coloquei um mais e deixei um espaçozinho aqui? Por quê? Porque vem agora. Bom, se a gente for analisar o ponto, se a gente for analisar o ponto B, a gente vai ver que além da pressão atmosférica, aqui, ó, além da pressão atmosférica, também está agindo uma pressão desse líquido aqui, ó, dessa coluna, podemos dizer assim, dessa coluna de água. Essa pressão, que eu vou chamar de pressão da coluna no ponto B. Então, a pressão no ponto B, ela é o somatório entre a pressão ATM mais a pressão da coluna de água, né, no ponto B. Bom, a pressão da coluna de água no ponto B, a gente já encontrou aqui, que é igual a densidade, a gravidade e a altura, ou melhor, a profundidade. Mas, o que está faltando? Está faltando a pressão atmosférica. Então, aqui a pressão atmosférica equivale a quê? 100 vezes 10 elevado à terceira Pascal. Perfeito. Bom, ele disse para nós, o Chile disse para nós que a densidade é igual a 1000 quilogramas por metro cúbico. Ele disse também para nós que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. E ele disse para a gente a profundidade, que é igual a 50 metros, que é o que a gente está vendo aqui, ó, 50 metros. Então, substituindo, vai ficar 1000 vezes 10 vezes 50. Isso tudo é igual a 500 vezes 10 a terceira Pascal. Tudo bem? Bom, então a gente já tem aqui, ó, no ponto B, nós temos que é 500 vezes 10 a terceira Pascal é a pressão no ponto B. É a pressão no ponto B. Só que é isso que ele quer? Não. É isso que ele quer? Não. Desculpa, até errei aqui, meu Deus. A pressão aqui é 600. Por quê? Porque é 500 mais esse aqui, ó, mais 100, né? Então, isso aqui, no caso, a pressão no ponto B é 600, porque vai se somar a pressão 100, que é a pressão atmosférica, mais 500 da pressão da coluna de água. Então, é 600 vezes 10 a terceira Pascal. Tá?
Essa é a pressão no ponto B. Mas aqui no gráfico, ele não está pedindo a pressão no ponto. Ele está falando da variação de pressão. Entre a variação de pressão entre onde ele estava, que era 50 metros de profundidade, que a gente encontrou no ponto B, menos aonde ele vai chegar, que é no ponto A que a gente adotou. Então, ele quer a variação de pressão. Ele quer o delta P para a gente. A variação de pressão. Então, vamos botar aqui, ó. A variação de pressão, é o que ele quer. Que ele deu o gráfico, né? Então, a variação de pressão. Então, a gente vai encontrar. Tá bom. Então, o delta P que a gente quer é igual a 600 vezes 10 a menos 3, menos 100 vezes 10 a menos 3. Por quê? Desculpa, a mais 3, desculpa. Isso, a mais 3. Por quê? Porque esse aqui é a pressão no ponto B e esse aqui é a pressão na superfície, que é no ponto A. Então, o nosso ΔP é igual a 600 menos 100 é igual a 500 vezes 10 a terceira Pascal. Só que para nós, a gente sabe que 10 elevado a terceiro é dado em quilo. Então, a delta P é igual a 500 quilopascal. Essa é a variação de pressão que esse mergulhador vai sofrer. E aí a gente vai aqui na variação e a gente tenta localizar aonde está o 500. Bom, 500 está bem aqui, né? Então, esse aqui é o ponto de encontro nessa curva. Então, que nos leva a um valor de 60 minutos. Então, o mergulhador saindo do bolsão de ar até chegar à superfície ia gastar 60 minutos, 1 hora. Por quê? Porque a variação foi de 500 quilopascal. Então, a nossa resposta seria a letra C, de certo, de certei. Tudo bem? Bom, eu espero que você tenha entendido a questão, que você tenha entendido a resolução. Se você gostou do vídeo até aqui, não se esqueça de curtir, não se esqueça de compartilhar com seus amigos para que a educação possa se propagar cada vez mais. Tudo bem? Tchau, tchau, raposa querida, e bons estudos!